Olá, gente boa! Iniciamos hoje mais um ponto de encontro. E agora vamos conversar, eu e Dudu Machado, que já é frequente aqui no nosso podcast, com Alberto Almeida. Ele tem 2 livros fabulosos que qualquer brasileiro que queira entender aí desse processo da nossa sociedade e na questão eleitoral tem que ler, é obrigatório. É A Cabeça do Brasileiro e A Cabeça do Eleitor. Além disso, ele é cientista político e é consultor, dono do Instituto Brasilis, que é um dos mais conceituados do nosso país. Vamos discutir sobre a eleição. A gente quer saber, a ansiedade é grande em todo canto do Brasil, do Rio Grande do Norte, quem vai vencer as eleições. Vamos ver se os palpites que vão sair aqui, as análises que serão feitas durante o programa, se elas vão coincidir com o resultado eleitoral de 30 de outubro. Vai ser uma conversa boa, animada. Esse podcast, Alberto, é feito no sentido da gente bater um papo, apresentar ideias, trocar informações, conteúdos. Tem sido assim como se fosse um bate-papo entre pessoas que têm interesse em melhorar a vida do povo brasileiro e discutir política, cultura, sociologia, futebol, música. A gente já fez aqui com uma diversidade enorme. Então, como esse período é um período de muita ansiedade em todo o Brasil, num debate enorme, uma campanha altamente radicalizada e nova, porque os fake news apareceram há muitos anos, desde quando existiu a humanidade, racionalmente já existia esse tipo de coisa, só que agora é em tempo real, e são milhões de pessoas participando disso. Na eleição passada já houve, com muita força, a influência desse tipo de conteúdo, e outros tipos de conteúdo também, não é só isso que define, mas depois do Brexit, da campanha americana de que o Biden venceu, esse negócio foi muito acentuado, mas Biden venceu, já começou a melhorar. Aí no Brasil, essa foi com intensidade enorme. Eu estava vendo um comentário de Pedro Doria, e ele disse que no mundo inteiro, e principalmente na Europa, já estão estudando métodos de ver na internet como é que vai se dar com esse tipo de problema daqui para frente. Mas ele disse que na última semana de campanha e no começo do segundo turno, a internet perdeu o controle, inclusive o WhatsApp. Ele disse que não conseguiu dominar. No primeiro turno começou ainda, mas não conseguiu dominar. Aí a gente vai discutir sobre essas questões todas e sobre a eleição. A eleição que tem Bolsonaro de um lado, o atual presidente da República, e o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sendo seu contendor. O que as pesquisas estão dando sempre Lula na frente. E tem alguns institutos que dão Bolsonaro na frente. Institutos assim, que nas grandes empresas de jornal e de televisão, eles não aparecem. Mas na mídia eles estão presentes sempre. E a gente, como você é um estudioso do assunto, a gente vai começar a perguntar o seguinte. Essas pesquisas, Alberto, elas estão apontando no caminho certo, ou você está interpretando de forma diferente? Oi, Vober, obrigado aí pelo convite. Eu saúdo aí você, saúdo o Dudu e a todo mundo aí que vai nos ouvir, que está nos ouvindo, que nos acompanha. É uma satisfação estar aqui com vocês. Você, Vober, se referiu a essas pesquisas que dão Bolsonaro na frente. Tem pesquisa que no primeiro turno diz que Bolsonaro ia ganhar no primeiro turno, né? Brasmarket, eu acho, né? Tem essa Veritas que na eleição de 2014 disse que a Aécio ia ganhar. Eu acho assim, que tem pesquisas que eu nem comento, né? Eu nem comento porque não tem nem credibilidade. Uma dessas, Modal Futura, foi multada pelo TSE porque foi aplicar uma pesquisa em Minas com perguntas que seriam do Rio de Janeiro, algo por aí. Quer dizer, a desqualificação é muito grande. O que nós vimos, né, nas pesquisas sérias, nas pesquisas que não são desqualificadas, uma informação veio certa o tempo inteiro e uma informação veio errada o tempo inteiro. A informação que veio certa é Lula em primeiro, Bolsonaro em segundo e aquela estabilidade muito grande.
Na verdade, aí tem duas informações. O primeiro estava correto, o segundo correto, e a estabilidade é a segunda informação. Foi tudo muito estável. O que veio errado? Veio errado foi o nível da votação de Bolsonaro. O nível da votação de Lula estava mais ou menos correto, mas o nível da votação de Bolsonaro estava abaixo do que acabou acontecendo. Então esse foi o grande erro do primeiro turno. No segundo turno, você já tem um erro aí grande no segundo turno, que foram as primeiras pesquisas divulgadas após o primeiro turno. Elas davam uma vantagem de Lula, algumas pesquisas, né, da ordem de 10, 8, né, e outras uma vantagem menor, 3, 4, 6. Né? Essas de 10 estão totalmente equivocadas. É muito, né, porque elas estavam ponderadas erradamente. Eu lembro, a primeira pesquisa que o IPEC publicou após o primeiro turno dava Lula com 55, Bolsonaro com 45. Aí você vai ver o resultado por dentro da pesquisa, em quem votou no primeiro turno, Lula ganhava na região sudeste. Não foi o que aconteceu, então a pesquisa estava redondamente errada. Aí você tem que estar contando uma história errada também do segundo turno. Tem a gente acreditando que Bolsonaro se aproximou de Lula do segundo turno. Não se aproximou. A distância vem permanecendo constante, da ordem de 5 pontos. Quando eu digo 5 pontos, pode ser 4, pode ser 6. Tem ali uma margem de erro, evidentemente, mas a vantagem é muito estável. E essa estabilidade já vem desde o primeiro turno e vai se mantendo no segundo turno. Eu não duvido nada que a eleição possa terminar repetindo no segundo turno a vantagem de Lula sobre Bolsonaro, que acabou ocorrendo no primeiro, de 5 pontos. Pode acontecer por aí mesmo. Lula é super favorito, vão se aproximando os dias. Nossa conversa hoje aqui, nessa gravação, numa quinta-feira, eleição no domingo, né? Então quando chega na sexta, mantida a vantagem, a probabilidade de Lula aumenta. No sábado, mantida a vantagem, a probabilidade de Lula ganhar aumenta. E assim sucessivamente, quer dizer, você vai ter o domingo, pode haver, a gente vai acabar conversando aqui, alguma abstenção, a abstenção sempre no segundo turno acaba sendo maior do que no primeiro turno, mas isso não afetará o favoritismo de Lula. Roberto, eu gostaria de primeiro dizer da satisfação que é estar aqui conversando com você nessa reta final de uma eleição que eu diria que certamente é a eleição mais importante desde a redemocratização desse país. Para a gente entender melhor o que acontece nesse segundo turno, no que diz respeito às pesquisas, eu queria voltar um pouco aqui ao primeiro turno, onde você foi muito feliz aí quando você falou dessa diferença de votos do Bolsonaro. A de Lula, realmente, todas as pesquisas elas chegaram muito próximo do que aconteceu, mas houve realmente uma diferença de votação em relação ao candidato Bolsonaro. Eu ouvi alguns comentários nas redes sociais, eu queria ouvir a sua opinião também, como cientista político e como um grande conhecedor de pesquisas que você é, de que algumas pesquisas, na verdade alguns institutos, eles estavam fazendo, como eles chamam, a calibragem das pesquisas por algumas informações não tão que não condiziam com a realidade do momento atual, como por exemplo, uma falta de atualização do censo, algumas que estavam calibrando as pesquisas de acordo com o PNAD, que isso não estava refletindo uma realidade no país atualmente, se você levar em consideração que alguns brasileiros mudaram, por exemplo, de classe social. Enfim, você acha que isso pode ter sido um fator determinante para essa diferença, principalmente no que diz respeito ao candidato Bolsonaro, ou não? Ou apenas algumas pessoas que estavam indecisas resolveram votar em Bolsonaro de última hora? Ô Dudu, eu não creio nesse problema da PNAD ou do censo. Eu vi gente dizendo, a PNAD é melhor do que o censo. Não faz diferença, todos os dados estão defasados. Eu não creio nessa diferença. E o pessoal, todo mundo, é engraçado, né? Tem alguns termos que são utilizados que, de repente, todo mundo passa a falar, né? Calibragem, né? Calibrou a pesquisa, calibrou. No nosso mundo da pesquisa, a gente utiliza a palavra ponderação. Ponderação é a palavra mais técnica. Eu entendo perfeitamente, calibragem se tornou o padrão. Agora, a calibragem, muitas vezes,
tem uma conotação meio negativa, né? Ah, deu um resultado. Como se estivesse ajustando então, a pesquisa. né? Exatamente. Ponderação não. Ponderação é um termo técnico, não parece não é ajuste. Né? É um ajuste correto, digamos assim. A calibragem fica meio ambígua, mas tudo bem. Vamos aqui tratar a calibragem como sinônimo de ponderação. Tá? Então você pondera. Vamos lá, vou explicar o que resolve isso. Tá? Você vai e faz uma pesquisa. E aí você recebe os dados da pesquisa. Né? Se você fez a pesquisa, quando o pessoal falou muito da PNAD no censo, dizer o seguinte, olha, tem gente que está botando na pesquisa, na amostra, muita gente de escolaridade baixa. Tem gente que reduziu escolaridade baixa. Se reduz a escolaridade baixa, então Lula tem menos votos. Se aumenta a escolaridade baixa, Lula tem mais votos. Então, isso é que é uma ponderação. Ponderação, você pega uma informação que está fora da sua base de dados e introduz ela na sua base de dados. Isso é fácil de fazer. É só colocar uma variável que leve a aumentar ou diminuir a classe baixa. Se aumenta a classe mais baixa, que vota mais em nula, vai diminuir as outras classes, né? Porque você vai ter 100% ali. O que você faz para corrigir a sua pesquisa que sobrepuja, que é melhor do que tudo isso? É você perguntar o voto passado. Então, primeiro turno de 2022, você pergunta em quem votou em 2018. Esse dado de quem votou em 2018 vai vir com algum ruído. A pessoa não se lembra totalmente. A maioria vai lembrar e vai declarar certo. Mas vai ter uma minoria, o resultado ao sair ali, você vai ver que o resultado vai sair diferente do resultado eleitoral de 2018. Você pode perguntar segundo turno, quem que você votou no segundo turno de 2018? Haddad ou Bolsonaro? Né? O resultado vai sair diferente do que foi 2018. Não tem problema, você vai ter essa informação dentro da sua base de dados, ela está lá. A base de dados é uma planilha Excel. Na linha tem as pessoas que responderam e nas colunas tem que perguntas elas responderam, que a gente chama das variáveis. Vai votar em quem, né, qual a sua idade, etc. Então vai ter uma coluna que vai dizer em quem votou na eleição de 2018. Aquele dado estará lá. Aí o que você faz? Você cria uma outra variável que irá multiplicar cada indivíduo, vai dar um peso, por isso que a gente chama ponderação, vai dar um peso diferente para cada indivíduo que respondeu, de tal maneira que o voto dado em 2018 coincida por região, nacionalmente, com o resultado da urna. E aí, então, você vai corrigir toda a sua base de dados pelo voto de 2018, que é uma informação muito boa, é informação melhor do que a PNAD, melhor do que o censo. É uma informação de comportamento eleitoral e mais recente, 4 anos apenas. Na hora que você corrige a sua base de dados, você também corrige a intenção de voto agora da pessoa. Por quê? Porque tem uma probabilidade alta de quem votou em Bolsonaro votar em Bolsonaro, quem votou em Haddad votar em Lula. E vai ter aqueles que mudaram de voto, votou em Bolsonaro e votam em Lula. É isso que faz com que mude o resultado, né? Que aquele que venceu na passada perca agora. Mas isso vai ser uma parte pequena na sua base de dados. Se todas as empresas de pesquisa tivessem feito isso no primeiro turno, não teria dado essa distância toda. Eu sei porque eu fiz isso, né? Fiz depois, eu também não fiz durante, ficou distante, fiz depois e corrigiu e deu exatamente a distância de 5 pontos percentuais. Entendi. No segundo turno, isso é melhor ainda. Você pergunta em quem votou no primeiro, está super recente, aí o erro vai ser menor. Não tem problema. Se der diferente da urna, você vai lá e corrige na sua base de dados. No primeiro turno, todo mundo que votou em Bolsonaro vai votar em Bolsonaro no segundo turno. Todo mundo que votou em Lula vai votar em Lula no segundo turno. E quais serão os votos que vão estar diferentes? Aqueles dos candidatos que não foram para o segundo turno. Majoritariamente Simone Tebet e Ciro Gomes. Tem um percentualzinho muito pequeno da Soraya. Mas vai ser isso que vai acontecer. É o que está acontecendo. Então você diminui a chance de erro da sua pesquisa. Na hora que você corrige pelo voto passado, você já corrige tudo. Corrige escolaridade, corrige... Isso deixa de ser importante. Corrige religião. Tem gente falando, olha, tem menos evangélico do que deveria ter. Não tem problema, corrige pelo voto passado que resolve esse problema. Alberto, me diga uma coisa.
No segundo turno houve um debate, assim, a imprensa coloca, as redes sociais também, um lado, outro lado. A disputa já era polarizada no primeiro turno, está se refletindo agora que naturalmente seria. Aí o cara disse o seguinte: o governador de Minas está apoiando Bolsonaro, vai mudar em Minas. O governador de São Paulo perdeu, mas aí vai colocar a máquina e vai aumentar a diferença. O governador do Rio foi eleito no primeiro turno e aí também está apoiando Bolsonaro, vai alterar o resultado do Rio. E assim por diante. Você acha que o poder estadual, a máquina estadual, numa eleição majoritária de presidente da República, tem capacidade de interferir com essa força e mudar o resultado? Weber, nunca teve. Vamos nos recordar a eleição de 2002. Fernando Henrique tinha sido eleito em 94, reeleito em 98, tinha uma máquina formidável na mão, o PSDB, com muitos governadores, governos importantes, São Paulo, e Lula venceu 2002. Que máquina estava do lado de Lula? Nenhuma, basicamente nenhuma. Pega a eleição de 2018. Qual máquina estava com Bolsonaro no primeiro turno? Nenhuma máquina. Então, essa coisa do governador, do prefeito pedir o voto, o brasileiro médio não entra em conflito. O brasileiro médio é um cara divertido, que não quer confusão. Então, vamos imaginar ficticiamente, não é, Weber, que o governador Zema entre na casa, vá para o interior de Minas, viaja e entre na casa de um eleitor que tenha votado em Lula no primeiro turno. Ele vai lá persuadir. O eleitor vai dizer: não, obrigado, governador, não, vou lá, sim, vou votar em Bolsonaro. O eleitor não quer confusão. E aí, quando o Zema foi embora, ele vai dizer: não, eu falei isso aí para o governador não ficar chateado comigo, mas eu vou votar mesmo em Lula. Ou então ele pode até dizer outra coisa para o Zema, dizer: Zema, pô, eu achei uma honra, o governador está aqui na minha casa pedindo voto, mas eu quero que você compreenda o seguinte: votei no senhor para governo. Eu sei que era o que o senhor queria, era o que eu também queria, porque eu considero que o governo do senhor se saiu muito bem, mas agora eu queria que o senhor entendesse. Para presidente, o meu voto é diferente. Eu não vou votar a mesma coisa que o senhor não, porque eu acho que o seu candidato não melhorou minha vida. O eleitor falaria isso educadamente para o Zema. A mesma coisa para os prefeitos. O Zema tentou fazer, no caso de Minas é bem interessante, não é, Weber? O Zema tentou fazer uma reunião em Montes Claros, com prefeitos de regiões que tinham votado maciçamente em Lula. Os prefeitos não compareceram, porque ia pegar muito mal para o prefeito. O prefeito, na próxima eleição, quer ser reeleito, quer apoiar um candidato, ele não quer confusão com o eleitorado dele. Aí ele sabe que no município dele já teve o resultado eleitoral, ele viu lá que a grande maioria votou em Lula. Por que ele vai numa reunião com Zema e Bolsonaro? Aquela reunião ele vai ser fotografado, vai circular no município que ele teve lá, e os eleitores vão ficar chateados com o prefeito. Então, não é a máquina que define o voto, é a pré-definição do voto que empurra a máquina numa determinada direção. Acontece justamente ao contrário. Vocês estão aí no Rio Grande do Norte, Lula tem uma votação expressiva, dá uma surra, em Bolsonaro, daria em qualquer candidato, na grande parte dos municípios do Nordeste. Então, os prefeitos do Nordeste hoje vão estar fazendo campanha para Lula, mas isso aumenta o voto de Lula? Não. O eleitor já vai votar em Lula de qualquer maneira. E isso que eu falei para os estados do Nordeste vale ao contrário para o Paraná, para Santa Catarina. Os eleitores vão dar uma vitória folgada para Bolsonaro no Paraná e Santa Catarina. Então, a maioria dos prefeitos daqueles estados, nesse momento, estão lá apoiando o Bolsonaro, para não ter confusão com os seus eleitorados. Então, basicamente é isso que acontece, viu, Weber? Essa máquina não muda o voto. Roberto, pegando um pouco o gancho aqui na pergunta de Weber, que você falou que a máquina ela não tem tanta influência, eu até concordo com você também, ainda mais numa situação dessa, de uma eleição majoritária para presidente da República. A gente olha aí, na maioria das pesquisas, se você pegar uma média dos principais institutos que estão divulgando pesquisa aí, principalmente da semana passada para cá, você tem uma média aí e como você bem falou aí no início, de 5 pontos de vantagem para o ex-presidente Lula. E, ao mesmo tempo, se você pegar essas mesmas pesquisas, me corrija aí se eu estiver errado, você tem uma média também aí de 4%, 5% de indecisos, mais 2, 3%, que diz que não vai votar em nenhum. Na sua avaliação, há poucas horas aí da eleição,
qual seria o fator determinante para que esse eleitor indeciso, ou esse que está dizendo que não vai votar nem em Lula nem em Bolsonaro, decidisse de última hora aí, nessas últimas horas aí para a eleição, o voto ou em Lula ou em Bolsonaro? Interessante, viu, Dudu? O indeciso, acabei de receber aqui no meu celular aqui, um resultado de um tracking, né? Que dá, olha, Lula, a soma dos percentuais de Lula e Bolsonaro dá 98,5. Pode arredondar para 99, mas que seja 98,5. Então significa que tem 1,5% de eleitores que não decidiu até agora votar nenhum nem outro. Faz sentido, tá? Nós tivemos, é muito pouco, né? 1% de votos dá 1.200.000 votos. 1.180.000. Então eu arredondo para 1.200. No primeiro turno foram 118 milhões de votos válidos. A tendência no segundo turno é sempre da abstenção aumentar um pouco. Ela aumenta em média 2,5 pontos percentuais. Pode ser que agora não aumente 2,5, aumente 1, aumente 1,5, tem essa coisa de passagem gratuita. Mas a tendência é que a abstenção aumente um pouco. E a tendência é que nulo e branco se reduza. No primeiro turno da eleição, nós tivemos o menor nulo e branco da história das eleições presidenciais desde Collor. E nesse segundo turno, como em todo segundo turno nulo e branco diminui, só teve uma eleição, Dudu, em que o nulo e branco, a soma de nulo e branco não diminuiu. Foi a eleição passada. Houve um aumento dos nulos, teve aquela coisa nem Haddad, nem Bolsonaro. Mas nessa eleição não está tendo esse fenômeno. Tanto é que no primeiro turno foi o menor nulo e branco da história, 4 pontos. Eu acho que agora o nulo e branco pode ficar na casa dos 2 pontos, talvez até um pouco menos. Então, o nulo e branco diminui e a abstenção aumenta. O resultado é que o voto válido no segundo turno acaba sendo muito parecido com o voto válido no primeiro turno. Basicamente é o que acontece. Tá? E eu acho assim, hoje é muito pouco, como eu te disse, essa pesquisa que eu acabei de receber tem 1,5% sem candidato. Esse 1,5% vai ter uma parte que de fato vai votar branco e nulo, uma partezinha vai se decidir na última hora e vão alguns para Bolsonaro, para Lula. Isso não vai alterar muito, tá? Em outras pesquisas está aparecendo indeciso com 1% e branco e nulo maior, com 4%. Não vai ter branco e nulo de 4%, o branco e nulo vai ser menor. Pesquisas que indicam branco e nulo igual a 4 ou maior, elas vão errar nesse número, tá? O branco e nulo ficará sim menor do que 4. Alberto, outra polêmica que toda eleição acontece, principalmente quando existe segundo turno, claro que a maioria da população é leiga, não entende os detalhes técnicos, não estuda o funcionamento das pesquisas e nem acompanha o que é que acontece no mundo democrático quando há disputas eleitorais livres, como é o caso do Brasil. Aí diz o seguinte, olhe, no segundo turno é outra eleição, tem nada a ver com a primeira, isso é comum. Eu sempre digo, baseado no que até você já me explicou algumas vezes, eu digo, rapaz, não, é a mesma eleição, é a continuidade. Isso continua do mesmo jeito ou mudou alguma coisa? A eleição do segundo turno passou com esses novos sistemas de comunicação a ser diferente ou continua sendo a mesma eleição? Weber, eu acho que continua sendo a mesma eleição. Você vê que o percentual de viradas, eu tenho a base de dados disso, eu fui pioneiro nisso. Hoje você vê outras pessoas que já fizeram. Eu fui o primeiro a ver as viradas de primeiro para o segundo turno. Eleições para prefeito, eleições das cidades com mais de 200 mil eleitores e eleições para governador. As viradas, elas estão em geral na casa dos 20% do número de eleições. Então, se você tiver 20 eleições em segundo turno, você vai ter na média, né, umas 4 viradas, mais ou menos. Então, as viradas não são os mais comuns, né, resultados. Essa eleição agora, né, você está tendo possibilidade de virada no Rio Grande do Sul, em Pernambuco, aí vizinho, aí próximo aí de vocês. Não sei se vai acontecer no Espírito Santo. Renato Casagrande terminou em primeiro, Manato chegou a se aproximar bastante agora. E Mato Grosso do Sul, me parece, que pode haver virada. Talvez não haja no Mato Grosso do Sul. Mas por que tem menos virada? Pelo fato da eleição ser uma continuidade. Mas por que isso acontece?
Porque o primeiro turno é o momento mais importante da definição do voto. Eu sempre digo, né, digitar a primeira vez e apertar o confirma do nome do candidato é o mais difícil. A segunda vez é só repetir. É só você fazer uma segunda vez. A primeira é o que leva à tomada de decisão. E a campanha de primeiro turno é mais longa, o eleitor tem mais informação sobre o que está acontecendo. Então, ele quando vai para o segundo turno, ele já está muito decidido. As imagens dos candidatos já estão formadas. O que acontece? Quando tem virada de primeiro para o segundo turno, é quando a rejeição do candidato que chegou em primeiro colocado, ela é maior do que a rejeição do candidato que chegou em segundo, que pode acontecer, né? Era o caso típico no passado de Maluf, né? Maluf sempre conseguia, depois de um tempo, passou a ter segundo turno, conseguia ir para o segundo turno e perdia, porque a maioria não queria votar nele de jeito nenhum, que era a rejeição. É por isso, né? E você tem razão, né? Eu fico feliz que você, né, se lembre aí daquelas nossas conversas, né? Eu sempre chamei a atenção disso. Para o mundo jornalístico, os jornalistas gostam de novidade, é normal. Então, não, o segundo turno é uma nova eleição, se tivesse terceiro turno, o terceiro turno também seria uma nova eleição, o quarto turno uma nova... Mas não é a mesma eleição. A continuidade do primeiro para o segundo turno é muito maior do que a descontinuidade. Roberto, só para complementar também a pergunta de Vober, nas eleições presidenciais no Brasil, eu não me recordo aqui de uma virada, não é, de segundo turno, eu não me recordo. Mas, por outro lado, eu também não me recordo de um presidente no exercício do mandato ter perdido uma eleição para presidente da República. Para Bolsonaro ganhar essa disputa, segundo as pesquisas, ele tem que virar a eleição, não é? Uma coisa que nunca ocorreu. Ô, Dudu, Oi. Não é só segundo as pesquisas, não. Segundo o resultado do primeiro turno. Segundo o resultado do primeiro turno, é. Exatamente, ele tem que virar a eleição, não é? E, por outro lado, um presidente da República, no exercício do mandato, também nunca perdeu uma eleição aqui no Brasil. Você acha que assim, para a gente fazer uma pergunta bem simples, você acha que Bolsonaro ele foi incompetente e Lula foi competente na construção desse processo político eleitoral no país? Lula conduziu muito bem a campanha dele. Você viu que a campanha foi uma campanha sem ruído, sem nenhuma briga pública relevante, não teve nada disso. Mas o que é mais importante nessa história, Dudu, se você pegar o caso dos Estados Unidos, você vai ver isso. Nos Estados Unidos é muito comum você ser reeleito. Já tem estatística para isso. França, você já tem estatística para isso. A estatística é que as chances, né, do presidente ser reeleito são 3 vezes maior do que quando o presidente indica alguém. Lula indicou Dilma. Essa é uma disputa mais complicada. O eleitor, por quê? Por causa da avaliação do governo. Então, o sujeito que avalia bem o governo Bolsonaro tem a tendência a votar em Bolsonaro. E o sujeito que avalia mal tem a tendência a votar em Lula. Quando o Lula indicou Dilma, quem avaliava bem tinha a tendência, sim, a votar em Dilma. Mas é mais fácil você ter discordâncias. Você vai aparecer lá, não, eu estou gostando do governo Lula, mas eu não vou votar na Dilma, não. Eu acho que quem vai dar continuidade ao Lula não vai ser a Dilma, não. O mais preparado é o José Serra. Aí votaria no José Serra. Então isso é mais difícil. Aí, qual é o grande problema de Bolsonaro? O grande problema de Bolsonaro é o desempenho de seu governo. Ele não está fazendo um governo que tenha um percentual de ótimo e bom que facilite ou permita ele ser reeleito. Essa é a grande dificuldade, Dudu. Alberto, tem outra, não sei se é fantasia ou se é verdade, eu estou assim, querendo que o pessoal que assiste o Ponto de Encontro tire todas essas dúvidas, por isso que eu estou fazendo essas perguntas. Claro, que no Brasil, que quem vence em Minas, vence a eleição. Quem perde em Minas, perde a eleição. Isso é folclore ou é um dado baseado na lógica, na sociedade, na diversidade de Minas que representa, assim, digamos, o conteúdo cultural, econômico de todo o nosso país? Uma parte no Nordeste, outra parte no Sudeste. Tem algum fundamento isso? Olha, tem o dado, se pegar o dado dessa eleição agora, o primeiro turno, o resultado de Minas coincidiu com o resultado do Brasil.
não nos décimos, mas ali, Minas, Lula abriu 5 pontos, no Brasil abriu 5 pontos. Então, e quando você diz quem vence em Minas vence nacionalmente, tem sido assim. Tem sido assim. Do ponto de vista aritmético, não é necessário ganhar em Minas. Lula abre uma vantagem muito grande na Bahia. 4 dos 5 estados do Nordeste, 4 não, 5 na verdade, dos 9, perdão. 5 dos 9 estados do Nordeste deram uma vantagem muito grande para Lula. Bahia em primeiro lugar, Ceará, Pernambuco, Maranhão e Piauí. Maranhão e Piauí têm populações relativamente pequenas, só que a vantagem é muito grande. Se eu não me engano, o Maranhão descontou a vantagem, o Maranhão deu uma vantagem a Lula que descontou a vantagem de Bolsonaro em São Paulo. Isso tem um significado imenso. Pernambuco, com certeza, eu vi esse dado para Pernambuco. Pernambuco descontou a vantagem que Bolsonaro teve em São Paulo. A Bahia somada, a Bahia todinha descontou a soma de Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo para Bolsonaro. A questão é que Minas acaba funcionando como um termômetro. Lula teria ganho no primeiro turno, teria aberto a vantagem que abriu no primeiro turno, um pouquinho menos, mesmo que tivesse perdido em Minas. Mas a questão vai além. É como se Minas variasse meio junto com o Brasil. Se o PT tiver uma vantagem em Minas, então ele terá uma vantagem maior no Nordeste. Ele perderá de menos em São Paulo. Se o PT perder em Minas, então ele perderá de muito em São Paulo, a vantagem do Nordeste será menor. Então Minas funciona como uma espécie de termômetro, além da aritmética. Isso daí, por enquanto, tem funcionado, Vober. E tem essa coisa que você falou na sua observação, você tem o norte de Minas, que é uma região árida, Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa, aconteceu lá, né, na ficção dele. Então você tem o norte de Minas, que está próximo do Nordeste, se comporta eleitoralmente como o Nordeste. Tem o Triângulo Mineiro, agronegócio, que tem um voto mais conservador, então vota maciçamente em Bolsonaro. Você tem o centro de Minas, a Zona da Mata, que já tem uma divisão e que alguns municípios favorecem Bolsonaro, outros favorecem Lula. Então Minas é uma mistura bastante grande mesmo do país. Isso daí tem acontecido assim, Vober. Alberto, me diga uma coisa, a segunda eleição mais importante do país, pela força, pela pujança econômica, pela influência política que o Estado tem, que é São Paulo, também pode aumentar ou diminuir a vantagem de um ou de outro concorrente, de Bolsonaro ou de Lula. Lá também se reproduz o mesmo debate nacional. O PT, com Haddad, e ele formou uma frente mais ampla, e o Tarcísio, que é o candidato dos republicanos. Ele abriu uma dianteira muito grande logo nas primeiras pesquisas. Agora, isso vem diminuindo. Foi a força de Lula em São Paulo, ou foram os erros da campanha de Tarcísio? O que foi que motivou essa diminuição? Isso vai alterar também o processo nacional para Lula ou para Bolsonaro em São Paulo, que é muito importante? Ô Vober, eu não sei o que aconteceu com as pesquisas no Rio Grande do Norte, eu não olhei, confesso, tá? Houve um erro muito grande em Pernambuco. Marília estava com uma votação acima de 30%, ela ficou em torno ali dos 23%, então foi um erro muito grosseiro. Houve erro grosseiro em Minas, no que tange ao Zema, houve erro grosseiro em São Paulo, no que tange a senador, no que tange a governador. Senador, tudo bem. Então você tem, as pesquisas erraram nos estados de uma maneira até pior do que erraram nacionalmente. Nacionalmente já foi grave. Não sei, uma das coisas que eu sempre me pergunto é, as pesquisas de São Paulo estão corretas? É uma questão que eu acho que é relevante. Se estiverem corretas, de fato houve uma aproximação, mas pode ter acontecido o mesmo fenômeno das pesquisas nacionais, não ter havido aproximação alguma. O candidato, o Tarcísio, eu não sei se você chegou a acompanhar, andou saindo a notícia na internet, 500 mil votos foram dados para governador no 22, que era o partido de Bolsonaro. E esses votos foram nulos, porque você não tinha candidato 22 em São Paulo. É muito voto. Então Tarcísio tem condições de corrigir uma parte desse problema. Eu acho, ainda olho, né, eu tenho esse pé atrás com relação às pesquisas nacionais também, eu estou dizendo aqui.
Eu fico com um número mágico, digamos assim, de 5 pontos percentuais. Eu entendo se alguém de pesquisa, vamos supor, alguém que está tocando a pesquisa tenha em mente 5 pontos percentuais. Sua pesquisa não dá isso. A pessoa diz, não, eu não vou negar a minha pesquisa, vou divulgar o dado que saiu aqui. Pode ser que esteja errado. Então, a questão é essa, né? Eu acho que São Paulo, veja, Haddad é um bom candidato, é um candidato que tem um jeito conservador, funciona no estado de São Paulo, mas eu acho que ainda assim São Paulo tem um bolsonarismo muito forte. Teve gente que fez uma pesquisa no Google no dia da eleição, no dia anterior e no dia da eleição, com o termo candidato do Bolsonaro, e disparou a pesquisa por esse termo, candidato do Bolsonaro. E isso se aplicou a Senado, se aplicou a governos de Estado, não foi só São Paulo, foram em outros lugares. Então pode ser que isso aconteça agora novamente nesses últimos dias de segundo turno. Eu acho que o eleitorado de São Paulo é conservador. Haddad pode ganhar, sim, né? Da mesma maneira que Bolsonaro pode ganhar. Mas Lula é super favorito no Brasil e, no meu entender, Tarcísio é bastante favorito, sim, é super favorito para o estado de São Paulo. Alberto, a gente acompanhou também aí nos últimos dias, nesse quesito de pesquisa eleitoral, principalmente para presidente do Brasil, essa questão da busca dos dois candidatos pelo voto da classe média, né? Aquele eleitor que ganha ali até 5 salários mínimos. Você acha que nessa reta final, esse eleitor de classe média, a gente acompanhou muito agora, principalmente nessa semana, a questão do aumento real do salário mínimo, com aquela declaração de Guedes, vai ter, não vai ter, Bolsonaro disse que vai ter, Lula disse que não vai ter. Você acha que isso pode ser um fator determinante nessa reta final de campanha para os dois candidatos? Eu acho que em todas as classes sociais isso está muito definido. Talvez Bolsonaro tenha tido uma pequena melhora com a redução do preço dos combustíveis, quando aquilo ali foi para a bomba. Me lembro, eu mesmo abastecendo, eu fiquei bastante satisfeito com aquilo, reduzir preço de combustível. Você nunca vê preço sendo reduzido. Então eu não descarto uma pequena melhora de Bolsonaro naquela época, mas já passou um tempo. E esse grupo atinge, né, essa redução do combustível, atinge o grupo que você falou aí, Dudu, que é o grupo das pessoas que têm automóvel. A pessoa muito pobre não tem carro. Pobre para valer, não tem carro. E aí ele melhorou naquele extrato ali, não diria médio, mas médio para baixo, ele andou melhorando ali. Agora, não vai ter mais a deflação que teve nos últimos 3 meses, pelo contrário, você está apontando aí, a prévia da inflação apontou numa direção ruim do ponto de vista do governo. É algo que está acontecendo, nesse momento está acontecendo. O indicador sempre sai com alguma defasagem. Eu acho que esse grupo social já está mapeado, né? A decisão do voto já está muito sólida em todos os grupos sociais, Dudu. E aí restariam os indecisos, que por algumas pesquisas, como eu já falei anteriormente, está na casa de 1%, e brancos e nulos, que eu vi pesquisa dando 4% de branco e nulo, mas eu não acredito que seja tudo isso nesse momento. A pessoa dizer, não, vou votar branco, vou anular, eu tenho minhas dúvidas que vai ser 4%, mas tem pesquisa indicando isso. Alberto, você lançou recentemente um novo livro. E o livro como sempre você faz de forma inteligente, audacioso, né? E aí eu pergunto a você, o que é que elege um presidente? O Vober, o subtítulo do livro é isso, né? Eu sempre digo, o subtítulo pode parecer um subtítulo arrogante, mas não é, porque o que elege o presidente é a opinião pública. A ideia da Mão e a Luva, Vober, é um título de um romance do Machado de Assis, A Mão e a Luva. E acabou que a analogia ficou muito boa, ficou muito certinha. O título era só para dizer, tem um encaixe entre a opinião pública e um candidato. A Mão e a Luva, o objetivo era esse. Mas você vai lá no romance do Machado, eu reli antes de escrever o livro, o romance, ele permite uma bela analogia com o livro.
você tem uma protagonista, que é algo comum nos romances de Machado de Assis, ela se chama Guiomar e ela tem 3 pretendentes para o casamento, e ela escolhe um dos 3 pretendentes. O processo eleitoral é isso. Você tem a opinião pública e você tem os pretendentes, aqueles que querem casar com a opinião pública durante pelo menos 4 anos. E aí você vai ter que ter um encaixe, o melhor encaixe vai ser um daquelas mãos. A mão, na verdade, aí é metáfora para o candidato. E a luva é metáfora para a opinião pública. Como está configurada a luva, condiciona qual a mão que pode entrar nessa luva. Então, a opinião pública, em 1994, queria a redução da inflação, era o principal problema. Então, quem se encaixou nisso foi quem conseguiu reduzir a inflação. Mesmo raciocínio vale para 98, 2002 já era outro tema, era desemprego. E assim sucessivamente. Na eleição passada foi violência, corrupção. Então, quem que tivesse mais identificado com aquele tema levava a eleição. Agora é o tema da crise econômica, crise social. Então, facilita muito a imagem de Lula para a vitória da eleição. Então, esse livro é um livro... ele tem sido muito elogiado, Vober. Eu só estou aqui falando, né? Não é nenhum autoelogio, né? Como é que diz, elogio em boca própria é vitupério, né? Mas várias pessoas entraram em contato comigo elogiando o estilo da escrita, é um estilo fácil, elogiando o documento histórico que tem aqui dentro do livro, é algo que, para quem acompanha a eleição, é algo sobre eleição, não é sobre governo. Então tem várias coisas de história das eleições, e o livro traz muita informação sobre opinião pública, né? Então, assim, é um livro que quem leu gostou muito, né? Ele teve já bastante avaliações na Amazon, todas majoritariamente positivas. Então, eu e Tiago estamos muito satisfeitos com o livro. Eu vou comprar esse livro que eu não li ainda, a campanha e tal. Logo depois da campanha, eu vou comprar o seu livro, que eu tenho lido quase todos. Agora, prometa e cumpra, não claro. Seja político que promete não cumpre, hein? Olha, Dudu também, viu? Tem que cobrar dele, eu vou cobrar dele. Vou comprar. Para ele comprar o livro. Mas, Alberto, você sabe que eu lhe acompanho, leio o que você escreve no Twitter, nas redes sociais, e você tem defendido muito que as instituições brasileiras estão funcionando. Ontem, esse programa está sendo gravado na quinta-feira, é bom dizer às pessoas que estão ouvindo, vão ouvir no sábado. Ontem, o presidente Bolsonaro fez um início de tumulto. Estava numa região e ia para outra e desviou para ir para São Paulo, inventando aquela história falsa de que as inserções eram de responsabilidade do TSE. Um negócio terrível. E o mais terrível é que a lei é explicitada, todo mundo mostra o que está escrito na lei e eles continuam, na maior cara de pau do mundo, dizendo que não, a responsabilidade é do TSE de fiscalizar. Eu digo isso porque eu sou dirigente partidário há muitos anos e uma das coisas que não mudou na legislação é essa. Nós produzimos a propaganda, nós é que enviamos as emissoras de televisão, de rádio, e nós é que fiscalizamos. Eu me lembro no começo, tinha um jornalista aqui muito famoso, chamado Walter Medeiros, e ele tinha uma agência que monitorava isso. Então, geralmente, quando a gente mandava, eu contratava a Walter, e Walter olhava se as inserções estavam sendo feitas e tal. Agora, recentemente, nós tivemos 2 problemas, até com a Globo daqui. Uma nós ganhamos e outra a gente perdeu. Uma a gente perdeu porque a agência tem um prazo, 48 horas, 72 horas, não sei, que tem que chegar o material na televisão. E não foi veiculado. A gente perdeu porque realmente entregaram em cima da hora, com 24 horas antes e tal. A outra a gente ganhou. Eu acho que eles pensaram que a gente não ia olhar, a gente olhou, e a gente entrou na justiça, ganhamos, eles tiveram que colocar novamente as nossas inserções. E novo problema. Todo mundo sabe que é isso, mas eles usam uma cara de pau mó do mundo e não, isso está me prejudicando e tal, não sei o que lá. Então isso virou um pantim do presidente da República, mas ele diz que vai continuar. Você acha que as instituições brasileiras vão permitir um gesto de ousadia, de esperneio, de vingança, de malcriação, de desobediência provocada pelo presidente da República que afete o resultado das eleições?
Weber, eu acho que afetar não. Agora, ele vai reclamar muito depois, né, em caso de derrota, e pode haver um tumulto, um distúrbio aqui e acolá. Eu não consigo imaginar muitos distúrbios orquestrados, organizados, de forma permanente. Isso não. Eu acho que isso não vai acontecer. As instituições são fortes, eu não digo que elas sejam indestrutíveis, mas é muito difícil destruí-las, é muito difícil afetar o seu funcionamento, portanto é muito improvável. Eu passei todo esse governo Bolsonaro em vários debates, em inúmeras lives, né? Teve período de pandemia, batendo nesse ponto, que as instituições estão funcionando e elas agora estão na beira de retirar Bolsonaro do poder. Então é o que está acontecendo. Se elas não estivessem funcionando, isso não estaria ocorrendo. Bolsonaro desviou essa viagem dele, foi para Brasília, fez essa reunião, pediu adiamento da eleição, negócio meio maluco. Você só pode mudar calendário de eleição com um ano antes, mesmo que pudesse mudar agora. Ontem era quarta-feira, você tem que fazer emenda constitucional, enfim, coisa de quem não conhece a Constituição, inclusive. Então, é tudo muito esquisito. Ele fazer essas ameaças, você vê que essa reunião chamou líderes militares, isso não reverberou em nada. Ele não saiu da reunião falando nada, ele deve ter levado um puxão de orelha dos comandantes do Exército, dizendo, olha, não conte comigo, isso não tem nada a ver com o nosso papel. Então é nesse sentido, né? As instituições são fortes. Eu acho que pode haver um distúrbio do tipo do Capitólio, pode, mas o do Capitólio é muito menos relevante do que na época as pessoas disseram. Quem invadiu o Capitólio entrou lá para tirar selfie, roubar patrimônio público, roubar obras de arte, pinturas. Foi uma coisa relativamente patética, né? A polícia vacilou, é um debate nos Estados Unidos, por que a polícia foi tão fraca, foi tão tíbia, né? Porque eram homens brancos, aí toda uma discussão. Mas eu não acredito. E no caso brasileiro, Weber, Estados Unidos, a apuração é estado por estado. Cada estado é que faz sua própria apuração. No Brasil, a apuração é nacional. Então, você atacar a lisura das eleições é você atacar os ministros do Supremo. Então, se o Bolsonaro insistir demais nesse caminho, ele pode ser defenestrado antes da data regulamentada da posse. Os ministros do Supremo podem ficar irritados, põem para votar alguma coisa para afastá-lo. Dizer, não, esse cara não dá, chega, né? Perdeu, não vai ser mais presidente, cansou. Até isso eu acho que pode estar no horizonte, viu? Alberto, eu também acredito que, além de acreditar, eu confio muito na democracia brasileira, eu acho que ela é muito sólida, né? E eu não acredito em nada que se jogue fora das quatro linhas, não das quatro linhas de Bolsonaro, mas das quatro linhas mesmo da democracia e da nossa Constituição. Eu queria fazer uma pergunta a você, mais ou menos dentro do que Weber falou, mas não no sentido eleitoral, no sentido de país. Se as pesquisas se confirmarem, né, no dia 31 de outubro, agora, amanhã, a gente, no domingo, o presidente Lula pode voltar a ser presidente do país, né? Ele vai, se as pesquisas se confirmarem, ele tem tudo aí para ser eleito presidente da República. Ele deu uma declaração essa semana dizendo que o bolsonarismo está aí, que não vai acabar, né? Que o bolsonarismo vai ficar. O que é que você espera do Brasil pós-eleição 2022, com um eventual governo Lula e com esse bolsonarismo que está aí, que o próprio presidente, o ex-presidente Lula, disse que não vai acabar? O que é que você espera do Brasil daqui para frente? Dudu, vamos colocar em perspectiva essa coisa do bolsonarismo. O PT tem o voto que ele sempre teve, o voto de esquerda que ele sempre teve. O bolsonarismo, Bolsonaro e seus candidatos, tem o voto que um dia foi do PSDB. Então, basicamente, o que eu estou falando com isso? O voto é o mesmo, só que o eleito é diferente. Antes, esse voto de direita era dado a tucanos. Agora, esse voto de direita é dado a Bolsonaro e aqueles que Bolsonaro indica. Foi essa mudança que aconteceu. Não mudou o voto. O que mudou foram os representantes. E outra coisa importante, Weber vai concordar comigo,
Bolsonaro teve vários ex-ministros que foram eleitos, né? O Rogério Marinho, aí no Rio Grande do Norte, senador, Pazuello, deputado segundo mais votado no Rio de Janeiro, Ricardo Salles, deputado em São Paulo, Onyx está lá disputando um segundo turno, podendo ser Hamilton eleito Mourão, governador do Rio Grande do Sul. Hamilton Mourão foi eleito, tudo ex-ministro, né? Lula também fez isso. E ninguém diz, o país foi dominado pelo petismo. Lula elegeu ex-ministro Jacques Wagner, governador da Bahia, ex-ministro Fernando Pimentel, governador de Minas, ex-ministra Dilma, presidente da República, veja só, né? Ex-ministro Fernando Haddad, prefeito da maior cidade da América Latina. Então isso é um fenômeno de estrutura política. Você chega no governo, coloca seus ministros têm muita visibilidade pública e conseguem montar uma rede de relacionamento político enquanto estão no ministério. E aí depois sai candidato a alguma eleição majoritária com chance de vitória. Então não tem nada de diferente que tenha acontecido agora que já não tenha acontecido. Fernando Henrique também fez isso. Serra saiu do ministério para disputar a prefeitura de São Paulo. Você tem inúmeros casos. Isso é normal. Não significa, eu hoje diria que dos 513 deputados, algo em torno de 10%, uns 50 deputados, são bolsonaristas raiz. O resto são deputados que iriam para qualquer governo, vão tentar apoiar qualquer governo, vão apoiar o governo Lula, alguns vão apoiar mais tarde, outros vão apoiar logo agora. Eu vejo... Tem o bolsonarismo? Tem, mas são os representantes, não são os representados. Ele vai continuar existindo? Vai. E aí temos que ter algum tipo de convivência com ele. Alberto, eu tenho dito aqui, brincando assim com meus amigos, quando há algum debate assim, e eu não sou daquela tese assim, que vou perder amigo, familiar, por causa das minhas posições políticas. Num momento desse mais radicalização, eu afasto aqueles que são mais duros na convivência e depois volta tudo normal. Mas eu tenho dito assim a eles, não, Lula não vai poder governar se ganhar, porque o Congresso agora tem maioria de Bolsonaro. Rapaz, isso é propaganda que ele está dizendo. Não existe nada disso. Olha, bota na sua cabeça, meu amigo. O Centrão tem tanto amor ao Brasil que apoia qualquer governo, não tem problema nenhum. E aí vai dizer que é em nome do Brasil. É por aí mais ou menos, né? Vóbia, eu concordo contigo. Se você pegar, isso está na internet. Pega os programas de televisão de horário eleitoral gratuito do MDB na época que Lula era presidente. Só falava do social. Aí pega os programas, esses programas fora de época, Bolsonaro presidente, aí só fala de eficiência, né, de obras, de combate à inflação. Então ele está no centro, ele vai alterando o discurso conforme a conveniência. Você está coberto de razão, Vóbio. Alberto, agora eu tenho uma pergunta aqui que eu segui um conselho seu, né? Eu já segui vários e todos deram certo, mas tem um que está pendente, viu? Eu comecei a ler você e você dizia, aposte em Lula, e eu apostei. Se eu perder essa parada, meu amigo, eu vou bater em São Paulo, viu? Não, olha só, Vóbia, eu estou bastante convencido que o Lula vai ganhar. Agora, nesse negócio das apostas, eu tive um cuidado, não sei se você percebeu. Eu não pedi comissão para ninguém, porque eu poderia ter dito, aposte em Lula e me dê 10% de comissão. Por que eu não pedi? Eu não sou bobo. Porque se eu peço, quem perde vai dizer, olha, você pediu comissão para mim, agora eu quero que você me pague. Então, não foi à toa que eu não pedi, tá? Mas, olha, eu ganhando, fique tranquilo que eu acho que vou ganhar. A gente aí em São Paulo vai ter um bom jantar e deixa comigo. Eu agradeço demais. E aí, Dudu? Vai encerrar já? Ou... Tá no... Não, ainda temos 5 minutos. Ainda tem 5 minutos, né? Alberto, você falou dessa questão do voto da direita que apenas mudou de personagem, né? Você acha que o Bolsonaro, não o bolsonarismo, mas Bolsonaro, com uma eventual derrota, você acha que esse voto da direita ele pode migrar para um novo personagem que surja, que não seja um personagem de extrema direita, como a gente teve já vários embates entre PT e PSDB, e a gente sempre viu eleições no Brasil, eleições disputadas, eleições acirradas, né?
mas sempre eleições dentro da, vamos dizer assim, dentro da normalidade. Você acha que em caso de derrota do atual presidente Bolsonaro, pode ser que surja um novo nome para substituir esse líder de direita, ou você acha que o Bolsonaro vai ficar ainda ali firme, forte, combatente, exercendo o seu papel de oposição, repito, caso venha se confirmar o resultado das pesquisas e ele não consiga êxito na eleição de domingo? Dudu, você sabe que de agora para a próxima eleição, muita água ainda vai passar embaixo da ponte. A gente viu o que aconteceu nos Estados Unidos, e eu acho que aquilo ali serve de alerta para nós aqui. Uma das medidas, uma medida até que não diz respeito à justiça, nem ao governo, o Twitter nos Estados Unidos cortou a conta do Trump. Pode acontecer o mesmo no Brasil. O Twitter não cortaria a conta de um presidente da República, mas de um ex-presidente que espalhasse falas antidemocráticas. Enfim, se Bolsonaro mantiver o mesmo comportamento que ele teve como presidente fora da presidência, ele pode sofrer muito. Ele tem muitos processos nas costas, que ele também vai receber isso. A gente não sabe se o sistema político vai querer colocá-lo inelegível. Você sabe que é possível, a justiça pode fazer qualquer coisa. A justiça pode colocar Bolsonaro inelegível. Vai depender, eu acho que é condicional, vai depender do comportamento de Bolsonaro. Se ele não ficar inelegível, eu consigo imaginar, Dudu, facilmente, daqui a 4 anos, tendo uma pesquisa e Bolsonaro tendo primeiro, segundo lugar, terceiro, enfim, sendo um candidato competitivo, dependendo de como for o governo Lula. E eu vi que o Lula tem insistido que não vai disputar a reeleição, mas também falta muito para lá. Ele não foi nem eleito, vai falar em reeleição? Não faz sentido. Então vamos supor que Lula receba, na entrada do ano de 2026, pesquisas sistemáticas dizendo: Lula, só você derrota Bolsonaro, qualquer outro candidato, Bolsonaro ganha. Ele vai acabar disputando a reeleição. Então, assim, tem muitos condicionantes daqui até lá. Eu imagino que o favorito para vencer o governo de São Paulo seja o candidato Tarcísio. O voto de São Paulo é um voto conservador. Vamos supor que Tarcísio vença. Ele poderia ser candidato a presidente daí a 4 anos? Teoricamente, sim. Não é a tradição no Brasil. Espera-se que o governador primeiro mostre competência em seu estado e seja reeleito em seu estado. Só para aí, então, ele disputar a presidência da República. Então, eu não... Mesmo assim, mas você pode surgir um novo líder de direita em Tarcísio. Tarcísio não é um político, ele tem um perfil muito de tecnocrata, tá? Mas sim, o Bolsonaro agora vai depender de muitos acontecimentos, não é, Dudu? Como eu falei, muita água ainda vai passar embaixo dessa ponte. Perfeito. Alberto, nós chegamos ao final do nosso ponto de encontro. Foi um prazer enorme aqui você bater esse papo comigo, com o Dudu, com as pessoas que vão assistir o nosso podcast. E depois da eleição, vamos ver o resultado que vai acontecer. Eu torço muito, esse podcast não é um negócio profissional, eu torço muito pela vitória de Lula. Eu acho que ele assegura o funcionamento das instituições democráticas. Essa eleição, no meu ponto de vista, não é praticamente igual às outras. Ela tem uma importância fundamental, que é a preservação da democracia. Em algumas partes do mundo, a gente sabe que no segundo mandato, os caras que pensam assim, como o Bolsonaro, a extrema-direita, eles tentam destruir as democracias, usando a própria democracia, dominando o poder legislativo, dominando o poder judiciário, e aí vai para cima da imprensa, de adversário, é uma calamidade. E eu acho que a gente corre esse risco. Em nome disso, eu vou votar em Lula com muito prazer, vou votar feliz, porque eu sei que ele não é capaz de fazer esse tipo de coisa. Então, depois da eleição, a gente vai fazer um debate aqui mais ampliado com outras pessoas, para a gente ver o que vai ser do governo Lula. Se ele vai ser um governo de unidade nacional, se vai ser um governo mais forte com o PT, com a esquerda, ou se ele vai abrir o coração do ponto de vista político para unir realmente a nação brasileira. E isso vai ser muito importante para o nosso futuro. E eu espero que você aceite esse novo convite que eu estou começando a fazer de agora. Mas muito obrigado por ter aceito a sua participação. Você é uma pessoa importante nesse cenário brasileiro de análise. Você é um cara competente. E eu deixo aqui o meu abraço para você
e dizer às pessoas que assistem sempre o Ponto de Encontro que daqui para frente vai ser melhor. Dudu, tem alguma coisa? Tenho. Eu queria, antes de agradecer também aqui a Alberto, sugerir que a gente fizesse um dever de casa, Vob. A gente comprar o livro, A Mão e a Luva, né? Consequentemente ler o livro e depois a gente voltar aqui para debater, para discutir o livro. Acho que é um bom dever de casa, né, Alberto? Eu sou suspeito para falar, Dudu. Eu achei a sua ideia genial. A melhor ideia que nós tivemos aqui no debate aqui de hoje. Mas eu vou comprar mesmo e quero também aqui aproveitar para agradecer a sua participação, a sua enriquecedora participação aqui nesse nosso debate, que a gente possa voltar aí depois da eleição, depois de domingo, para fazer uma análise do pleito, né, de quem saiu vitorioso, não só para presidente da República, mas nos estados. Nós temos uma eleição também aí na Bahia, muito importante, que eu particularmente estou acompanhando muito essa eleição na Bahia, e que a gente possa depois discutir aqui também esse processo eleitoral. Então, muito obrigado aí e até a próxima. E eu queria agradecer também o convite, um bate-papo muito agradável. Já conheci o Vober, gosto muito dele. Conhecendo você agora, Dudu, enfim, foi uma conversa a melhor impossível, né? E já estou disponível, tá combinado que eu volto aqui. É só a gente acertar as agendinhas aí, ou para fazer ao vivo ou para fazer a gravação. Super obrigado, viu, pessoal? Valeu, Alberto. E você que sempre acompanha o Ponto do Encontro, um grande abraço, boa eleição, acerte no voto e até o próximo sábado.